Os gêmeos de 7 anos do milionário nasceram com surdez profunda. Por 7 anos viveram em silêncio total. Os melhores médicos do país disseram: impossível, eles jamais ouvirão. Até que uma simples faxineira da periferia fez algo que deixou todos em choque. Em apenas 2 horas, ela descobriu uma verdade revoltante. Os médicos estavam mentindo o tempo todo. E você? De onde está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like para descobrir como essa história impressionante termina. A imponente mansão dos Oliveira pairava sobre o elegante bairro Bela Vista, em Porto Alegre, como um monumento ao sucesso e, paradoxalmente, à tristeza. Por trás de suas paredes de mármore e janelas espelhadas, o silêncio reinava absoluto. Não o silêncio da paz, mas aquele opressivo que sufoca sonhos e aprisiona. Almas. Carlos Oliveira, 42 anos, observava a cidade do alto de sua cobertura particular no último andar. Seu império corporativo crescia a cada dia, mas seu coração permanecia no mesmo lugar vazio desde que Beatriz partira durante o parto dos gêmeos, 7 anos atrás. Seus olhos azuis, outrora vibrantes, refletiam apenas o cansaço de um homem que acumulava vitórias profissionais e derrotas pessoais. Senhor, interrompeu Montenegro, o mordomo. A nova funcionária chegou. Carlos apenas assentiu sem se virar. Sua mente já divagava para a próxima consulta internacional que marcaria para Lucas e Pedro. 15 milhões de reais depois, nenhum especialista conseguira devolver a audição de seus filhos. Surdez profunda, irreversível, diziam os laudos, assinados pelos melhores audiologistas do país. Palavras que cortavam seu coração a cada nova tentativa fracassada. No andar de baixo, Mariana Lima, 32 anos, aguardava com as mãos cruzadas sobre o avental simples que trouxera de casa. Seus cabelos negros estavam presos em um coque discreto, e seus olhos castanhos observavam atentamente cada detalhe da luxuosa sala de estar. Filha da periferia criada entre adversidades, Mariana carregava uma força silenciosa que ninguém ali poderia imaginar. Por aqui, comandou Júlia, a babá dos gêmeos, uma mulher de expressão permanentemente entediada. Você não deve fazer barulho quando estiver perto dos meninos. Eles são surdos, mas mesmo assim o Sr. Oliveira não quer nenhum som alto na casa. Mariana assentiu, seguindo a mulher pelo corredor repleto de obras de arte valiosas. Quando chegaram ao final do corredor, Júlia abriu uma porta que revelava um amplo quarto infantil, decorado com os mais modernos brinquedos e tecnologias, todos silenciosos. Foi então que Mariana viu os gêmeos pela primeira vez. Sentados de costas um para o outro, brincando sozinhos, Lucas e Pedro pareciam ilhas isoladas em um mesmo oceano. Idênticos fisicamente. Cabelos castanhos claros, olhos azuis como os do pai, pele clara com sardas sutis sobre o nariz. Mas seus semblantes carregavam um vazio que não pertencia a crianças daquela idade. Eles nunca ouviram nada na vida. Nasceram assim, explicou Júlia com indiferença. Não adianta falar, eles não entendem. Use gestos simples se precisar comunicar algo. Enquanto Júlia instruía sobre as tarefas de limpeza, Mariana notou algo peculiar. Pedro, o gêmeo da direita, virou sutilmente a cabeça quando o relógio da parede emitiu um suave clique mecânico ao marcar a hora. Foi um movimento quase imperceptível, mas seus olhos treinados, os mesmos que por anos, observaram cada reação de seu irmão caçula Felipe, também com deficiência auditiva, captaram o reflexo involuntário. O coração de Mariana acelerou. Aquilo não era comportamento de alguém com surdez profunda. Quando Júlia saiu do quarto, Mariana aproximou-se cautelosamente dos meninos e deixou cair propositalmente seu pano de limpeza próximo a Lucas. O som suave do tecido atingindo o piso de madeira fez o menino franzir levemente a testa. Interessante, sussurrou para si mesma, enquanto um plano começava a se formar em sua mente. Naquele momento, sem que ninguém soubesse, o destino de todos naquela mansão começava a mudar. No andar de cima, Carlos continuava a contemplar o horizonte, sem imaginar que a resposta para suas orações havia acabado de cruzar a soleira de sua porta,
na forma de uma simples faxineira, com um segredo que desafiaria tudo o que ele acreditava saber. O segundo dia de Mariana na mansão Oliveira começou cedo. Chegou antes dos outros funcionários, determinada a confirmar suas suspeitas. Trazia na bolsa um pequeno caderno de anotações e alguns objetos cuidadosamente escolhidos. Enquanto limpava o corredor que levava ao quarto dos gêmeos, observou a rotina matinal. Dr. Maurício Teixeira, o renomado especialista em audição infantil, chegou para sua visita semanal. Alto, de postura impecável e jaleco sempre imaculado, ele emanava uma autoridade que intimidava a todos. "Como estão meus pacientes favoritos hoje?" perguntou em voz alta ao entrar no quarto, embora soubesse que os meninos supostamente não o ouviam. O comportamento contraditório não passou despercebido por Mariana, que se manteve discretamente próxima à porta. "Doutor, o Sr. Oliveira pediu para confirmarmos se ainda não há nenhuma possibilidade", começou a secretária do médico. "Meu diagnóstico continua o mesmo", interrompeu o Dr. Teixeira secamente. "Surdez bilateral profunda, irreversível. Os procedimentos que recomendei são paliativos, mas não trarão audição funcional." Mariana notou uma troca de olhares entre o médico e sua assistente, algo sutil, mas inegavelmente cúmplice. Mais intrigante, porém, foi perceber como Lucas pareceu reagir, quando o médico fechou com força sua maleta. O menino piscou rapidamente, um reflexo auditivo clássico que Mariana conhecia bem. Após a saída do médico, Mariana encontrou uma oportunidade quando Júlia desceu para buscar o lanche dos meninos. Com delicadeza, aproximou-se de Pedro, que brincava sozinho com blocos coloridos. "Oi, Pedro", disse ela normalmente, sem gesticular. Como esperado, não houve reação. Então pegou uma colher que trouxera e bateu levemente contra o radiador metálico, produzindo uma vibração sonora baixa, mas distinta. Pedro congelou por um instante. Seus olhos, antes vazios, demonstraram um lampejo de surpresa. Mariana repetiu. O gesto com a colher, desta vez um pouco mais forte. O menino virou-se lentamente em direção ao som, seus lábios entreabertos em uma expressão de curiosidade. "Eu sabia", murmurou Mariana, seu coração acelerando. Lucas, que brincava do outro lado do quarto, também levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Mariana por um breve instante, revelando não confusão, mas algo próximo do medo, como se guardasse um segredo que não devia ser descoberto. Rapidamente, Mariana anotou suas observações no caderno. Ela conhecia bem os sinais de audição residual, graças aos anos dedicados a Felipe. Seu irmão, diagnosticado inicialmente com surdez severa, desenvolvera considerável capacidade auditiva através das técnicas que ela pesquisara incansavelmente após o desaparecimento dos pais. "O que está fazendo?" A voz cortante de Júlia interrompeu seus pensamentos. A babá carregava uma bandeja com lanches meticulosamente organizados. "Apenas limpando", respondeu Mariana calmamente, escondendo a colher no bolso do avental. "Os meninos são muito tranquilos. Eles sabem seu lugar", respondeu Júlia friamente. "Não se apegue. O Sr. Oliveira troca de funcionários como troca de carro." Enquanto fingia limpar as prateleiras, Mariana observou como Júlia interagia com os gêmeos. Sempre de costas para eles ao falar, nunca produzindo sons intencionais, mantendo-os em um ambiente artificialmente silencioso. "Eles têm alguma rotina de terapia? Fonoaudiologia, talvez?" o arriscou Mariana. Júlia lançou-lhe um olhar desconfiado. Dr. Teixeira determinou que seria inútil. Apenas exercícios para aprenderem linguagem de sinais, mas eles resistem. "Entendo", murmurou Mariana, percebendo cada vez mais peças daquele estranho quebra-cabeça. Ao final do dia, enquanto guardava seus materiais de limpeza, Mariana foi surpreendida por Carlos Oliveira no corredor. Era a primeira vez que o via pessoalmente. Seus olhos eram do mesmo azul profundo dos filhos, mas carregavam uma tristeza que os tornava opacos. "Você é a nova funcionária", afirmou ele, mais como constatação do que pergunta. "Sim, senhor." "Mariana Lima", respondeu ela, sustentando seu olhar com uma firmeza que pareceu surpreendê-lo. "Montenegro disse que você tem sido observadora."
O coração de Mariana acelerou. Estava sendo vigiada? Apenas tento fazer bem meu trabalho, senhor. Carlos assentiu levemente, seus olhos estudando-a com curiosidade. Meus filhos precisam de estabilidade. Espero que permaneça mais tempo que as anteriores. Antes que Mariana pudesse responder, um barulho ecoou do quarto dos gêmeos. O som de um brinquedo caindo. Instantaneamente, Carlos olhou na direção do ruído e Mariana não pôde deixar de notar o leve sobressalto de Pedro, visível pela porta entreaberta. O senhor já considerou a possibilidade de que seus filhos possam ouvir alguma coisa, mesmo que pouco? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. O rosto de Carlos endureceu imediatamente. Conheço bem o diagnóstico de meus filhos, senhorita Lima. Sugiro que se atenha às suas funções. Ele afastou-se a passos largos, deixando Mariana com a certeza de que havia tocado em uma ferida aberta e com a determinação de que, independentemente das consequências, descobriria a verdade sobre Lucas e Pedro. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento na periferia, Mariana abriu uma caixa que mantinha guardada há anos. Dentro estavam todas as anotações, exercícios e técnicas que desenvolvera para ajudar Felipe. Se estivesse certa sobre os gêmeos, Oliveira, aquela mansão silenciosa estava prestes a conhecer uma revolução. Na terceira semana trabalhando na mansão Oliveira, Mariana já havia estabelecido uma rotina que lhe permitia observar os gêmeos com mais liberdade. Júlia, confiante de que a nova faxineira sabia seu lugar, relaxara a vigilância constante. Aproveitando um momento em que estava sozinha com as crianças, Mariana aproximou-se de Lucas, que desenhava concentrado. "Você consegue me ouvir, não é?" sussurrou ela, mantendo-se fora do campo de visão do menino. Lucas continuou desenhando sem reação aparente. Mariana então pegou uma pequena campainha que escondera no bolso e a tocou suavemente. O som era agudo, mas não muito alto. Ombros do menino enrijeceram quase imperceptivelmente. "Tudo bem", continuou ela em voz baixa. "Seu segredo está seguro comigo." Do outro lado do quarto, Pedro levantou os olhos de seu quebra-cabeça, observando a interação com expressão apreensiva. Quando Mariana olhou em sua direção, ele rapidamente desviou o olhar. Aquela reação confirmou o que Mariana já suspeitava. Os meninos haviam aprendido a fingir que não ouviam nada. Durante o almoço, Mariana encontrou Montenegro na cozinha, organizando a agenda do patrão. "Os meninos sempre foram tratados pelo Dr. Teixeira?" perguntou casualmente enquanto limpava a bancada. O mordomo, um senhor de aproximadamente 60 anos com olhos gentis que contrastavam com sua postura formal, hesitou antes de responder. "Desde os 3 meses de idade. Foi quando o senhor Oliveira recebeu o diagnóstico definitivo." "E a senhora Oliveira? Ouvi dizer que faleceu no parto." O semblante de Montenegro entristeceu. Dona Beatriz era a luz desta casa. Quando ela partiu, levou consigo toda a alegria do senhor. A surdez dos meninos foi o golpe final. Ele se afogou no trabalho e na obsessão de encontrar uma cura impossível. E os outros médicos? Certamente consultaram outras opiniões ao longo desses anos. Todos os especialistas que vieram confirmaram o diagnóstico do Dr. Teixeira, respondeu o mordomo baixando a voz. Embora, insistiu Mariana. Nada, apenas lembranças de um velho. Preciso terminar estes arranjos. Mariana percebeu que tocara em algo importante. Nos dias seguintes, concentrou-se em ganhar a confiança de Montenegro, sentindo que ele guardava informações cruciais. Enquanto isso, continuou seus testes discretos com os gêmeos. Notou que Lucas reagia mais a sons graves, enquanto Pedro mostrava maior sensibilidade a agudos. Nenhum deles respondia a sons distantes ou muito baixos, mas definitivamente captavam vibrações e sons de volume moderado a alto próximos a eles. Numa tarde chuvosa, quando a mansão estava especialmente silenciosa, Mariana aproveitou para levar um pequeno rádio escondido na bolsa. Enquanto limpava o quarto dos meninos, colocou o aparelho sob a cama e disfarçadamente ligou-o em volume muito baixo, sintonizando uma estação de música clássica. As primeiras notas de Vivaldi preencheram sutilmente o ambiente. Pedro, que,
Brincava próximo à janela. Imediatamente virou a cabeça na direção do som. Seus olhos se arregalaram com uma expressão que misturava surpresa e encantamento. Lucas, inicialmente tenso, aproximou-se lentamente da cama, como se atraído por um imã invisível. Mariana observou emocionada como os dedos de Lucas tocavam o chão, sentindo as vibrações da música. Por um momento fugaz, um sorriso escapou dos lábios do menino. Talvez o primeiro em muito tempo. A porta abriu-se repentinamente, revelando Júlia com uma expressão furiosa. Ela avançou rapidamente em direção à cama, puxando o rádio e desligando-o com um movimento brusco. "O que pensa que está fazendo?" vociferou. "Quer ser demitida? Você tem ideia do mal que pode causar expondo crianças surdas a ruídos intensos?" Ruídos intensos. Era apenas música clássica em volume baixo. Defendeu-se Mariana, mantendo a calma. "E por que seria prejudicial se eles não podem ouvir?" Os olhos de Júlia se estreitaram perigosamente. "Não questione os procedimentos médicos estabelecidos pelo Dr. Teixeira. Ele é a maior autoridade em audição infantil do país. Procedimentos que mantêm estas crianças em um mundo artificialmente silencioso", rebateu Mariana. "Por que nunca tentaram estimulação auditiva? Por que os mantém isolados de qualquer fonte sonora? Isso é absurdo. Vou reportar seu comportamento ao Sr. Oliveira imediatamente." Júlia saiu tempestuosamente, deixando Mariana a sós com os gêmeos, que observavam a cena com expressões amedrontadas. "Não tenham medo", disse Mariana suavemente, abaixando-se. "Ao nível deles. Ninguém vai machucar vocês, prometo." Quando se virou para sair, sentiu uma pequena mão segurar seu avental. Era Lucas, com os olhos marejados, segurando um pedaço de papel onde havia desenhado o que parecia ser um rádio e uma figura sorridente. Naquele momento, Mariana soube que não poderia recuar, mesmo que isso lhe custasse o emprego. Havia algo profundamente errado naquela casa e aquelas crianças precisavam dela. Ao final do dia, como esperava, foi chamada ao escritório de Carlos. Preparou-se para o confronto que poderia mudar tudo, ou encerrar prematuramente sua missão de descobrir a verdade sobre os gêmeos Oliveira. O escritório de Carlos Oliveira emanava poder. Estantes de madeira escura, repletas de livros sobre economia e gestão, diplomas e certificados emoldurados, uma escrivaninha imponente de mogno, tudo meticulosamente arranjado para impressionar e intimidar. Carlos estava de pé, olhando pela janela quando Mariana entrou. Sem se virar, falou com voz controlada. "Júlia me informou que você deliberadamente desobedeceu às orientações médicas estabelecidas para meus filhos." Mariana respirou fundo, reunindo coragem. "Senhor Oliveira, com todo respeito, acredito que há algo que o senhor precisa saber sobre Lucas e Pedro." Carlos virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de contenção. "E o que uma faxineira poderia saber sobre meus filhos que equipes médicas internacionais não sabem?" A condescendência em sua voz fez Mariana endireitar os ombros. "Sei que eles podem ouvir." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Carlos a encarou com uma mistura de raiva e incredulidade. "Isso é absurdo", disse finalmente, sua voz tremendo levemente. "Tenho laudos de especialistas de 3 continentes confirmando a surdez profunda dos meus filhos." "Então por que Pedro reagiu à música de Vivaldi hoje? Por que Lucas sente as vibrações das batidas na porta? Por que ambos demonstram reflexos auditivos involuntários quando objetos caem?" Carlos deu 2 passos na direção dela, sua postura intimidadora. "Quem você pensa que é? Uma especialista disfarçada de faxineira? Ou apenas alguém desesperada para manter o emprego criando falsas esperanças?" Mariana não recuou. "Meu irmão caçula, Felipe, tinha deficiência auditiva parcial. Durante 6 anos desenvolvi métodos para ajudá-lo a maximizar sua audição residual até que..." Sua voz falhou por um momento. "Até que ele nos deixou devido a uma complicação cardíaca congênita. Reconheço os sinais, Sr. Oliveira. Seus filhos não são completamente surdos." A expressão de Carlos vacilou. "Mas os exames podem ser mal interpretados. Ou pior." Mariana hesitou antes de completar. "Deliberadamente manipulados." Carlos
Franziu o senho, sua raiva dando lugar a uma confusão genuína. Está insinuando que o Dr. Teixeira... Estou dizendo que algo não faz sentido. Por que proibir música e sons quando isso deveria ser irrelevante para crianças supostamente surdas? Por que isolá-los de estímulos sonoros, em vez de tentar qualquer forma de terapia de estimulação? O bilionário passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro de vulnerabilidade. 15 milhões de reais em tratamentos, consultas, nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha. Todos confirmaram o diagnóstico inicial. Todos indicados pelo Dr. Teixeira? Perguntou Mariana suavemente. O silêncio de Carlos foi resposta suficiente. Senhor Oliveira, peço apenas uma chance de provar o que estou dizendo. Deixe-me fazer alguns testes simples com os meninos na sua presença. Se eu estiver errada, pode me demitir imediatamente. Carlos caminhou até sua escrivaninha, apoiando-se nela como se de repente sentisse o peso de todos aqueles anos. Por que deveria confiar em você? Porque o Senhor ama seus filhos, e porque, no fundo, já notou os sinais que estou descrevendo, mas não conseguiu acreditar neles. O comentário atingiu Carlos como um golpe físico. Ele lembrou-se das inúmeras vezes em que pensou ter visto Lucas reagir a um trovão, ou Pedro virar-se quando uma porta batia forte demais. Momentos que descartou como ilusões de um pai desesperado por esperança. 1 hora, disse finalmente. Você tem 1 hora amanhã para mostrar qualquer evidência. Montenegro e eu estaremos presentes. Júlia não. Mariana assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Obrigada, senhor. Quando estava prestes a sair, Carlos a chamou novamente. Senhorita Lima, se estiver brincando com as emoções de um pai, ou pior, com as esperanças de 2 crianças inocentes, não haverá lugar nesta cidade onde possa se esconder de mim. Entendo perfeitamente, respondeu Mariana, sustentando seu olhar. Mas não, são as emoções do Senhor, ou as esperanças dos meninos que estão em jogo. É o futuro deles. Naquela noite, enquanto preparava materiais para os testes do dia seguinte, Mariana encontrou Montenegro, esperando-a no corredor de serviço. O que disse ao Sr. Oliveira? Perguntou o mordomo com urgência na voz. A verdade, que acredito que Lucas e Pedro possam ouvir. O idoso olhou nervosamente para os lados antes de sussurrar. Há 7 anos, quando os meninos tinham apenas 3 meses, o primeiro especialista que os examinou, antes do Dr. Teixeira, mencionou possível audição residual significativa. 1 semana depois, esse médico foi transferido para um hospital no exterior e o Dr. Teixeira assumiu o caso. O coração de Mariana acelerou. O senhor viu esse diagnóstico inicial? Brevemente. O Sr. Oliveira pediu que eu organizasse todos os documentos médicos dos gêmeos. Aquele primeiro laudo desapareceu misteriosamente dias depois. E por que está me contando isso agora? Os olhos cansados de Montenegro umedeceram. Porque por 7 anos vi aqueles meninos definharem em um mundo de isolamento desnecessário. Porque vi meu patrão gastar uma fortuna em tratamentos que nunca mostraram resultados. E porque, senhorita Lima, você é a primeira pessoa que teve coragem de questionar o que todos aceitaram como verdade absoluta. Mariana apertou gentilmente o braço do idoso. Obrigada por confiar em mim. Prometo que farei tudo o que puder por aquelas crianças. Tenha cuidado, advertiu Montenegro. O Dr. Teixeira tem conexões poderosas. E Júlia é mais do que uma simples babá. Ela reporta diretamente a ele, não ao Sr. Oliveira. Aquela revelação era a peça que faltava no quebra-cabeça. Mariana agora entendia por que Júlia mantinha os meninos tão isolados e por que reagira com tanta hostilidade à música. Ao voltar para casa, Mariana preparou cuidadosamente seu plano para o dia seguinte. Seria sua única chance de provar que Lucas e Pedro estavam aprisionados em um silêncio artificial. Um silêncio que, com as intervenções corretas, poderia finalmente ser quebrado. A manhã seguinte, amanheceu com uma chuva fina que embaçava as janelas da mansão Oliveira. Na sala de jogos especialmente preparada para a ocasião, Carlos aguardava com uma mistura de ceticismo e esperança reprimida. Montenegro permanecia discretamente próximo à porta, seu semblante revelando apreensão. Mariana entrou carregando uma pequena maleta.
Vestia roupas simples, mas diferentes do uniforme de limpeza. Uma blusa azul clara e calças pretas que lhe conferiam um ar mais profissional. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo e seu rosto demonstrava determinação. Bom dia, Sr. Oliveira, cumprimentou formalmente. Carlos apenas assentiu, indicando as cadeiras organizadas no centro da sala. Os meninos estão vindo. Júlia está de folga hoje, como solicitado. Obrigada, prefiro que eles entrem depois que eu explicar o que pretendo fazer. Mariana abriu sua maleta, revelando instrumentos simples. Um sino pequeno, uma colher, um bloco, de madeira, um tablet, alguns brinquedos sonoros e um aparelho que Carlos não reconheceu. O que é isso? Perguntou, apontando para o dispositivo. Um medidor de decibéis básico. Nada sofisticado, mas suficiente para nossos propósitos, explicou ela. Senhor Oliveira, o que farei hoje são testes de percepção auditiva comportamental. Não são tão precisos quanto exames audiométricos em clínicas especializadas, mas podem indicar claramente se há resposta a estímulos sonoros. Carlos cruzou os braços, sua linguagem corporal ainda defensiva. Presumo que saiba o que está fazendo. Trabalhei como assistente voluntária em uma clínica de fonoaudiologia por 2 anos após o falecimento do meu irmão, respondeu Mariana com tranquilidade. Não sou especialista, mas tenho conhecimento prático suficiente para esta avaliação preliminar. Vamos prosseguir, então, disse Carlos, consultando seu relógio. Seu tempo está correndo. Mariana assentiu e pediu que Montenegro trouxesse os gêmeos. Quando Lucas e Pedro entraram, seus olhos imediatamente se iluminaram ao ver Mariana. Ambos correram em sua direção, parando apenas ao notar a presença do pai, retomando então uma postura mais contida. Olá, meninos, disse Mariana carinhosamente. Vamos brincar um pouco hoje, tudo bem? Ela gesticulou ao falar, usando sinais simples que sabia que eles entenderiam. Os gêmeos assentiram, olhando curiosamente para os objetos dispostos sobre a mesa. Primeiro, explicou Mariana, virando-se para Carlos, vou criar sons de diferentes frequências e volumes, sem que eles possam ver a fonte do som. Pediu que os meninos se sentassem de costas para ela e começou seu teste. Primeiro, bateu o bloco de madeira na mesa. Um som grave e forte. Lucas reagiu sutilmente, seus ombros tensionando. Pedro inclinou levemente a cabeça. Carlos franziu o senho, mas permaneceu em silêncio. Em seguida, Mariana tocou o sino, um som agudo e mais suave. Pedro virou-se quase completamente, antes de se controlar e voltar à posição original. Lucas demorou mais, mas também demonstrou uma reação mínima. Está vendo isso? Sussurrou Mariana para Carlos. Reações involuntárias a estímulos sonoros. Crianças completamente surdas não demonstrariam esses reflexos. Carlos se aproximou, sua expressão agora intensa, observando cada movimento dos filhos. Mariana continuou o teste, produzindo diferentes sons em várias intensidades, sempre registrando as reações. Após 20 minutos de testes, o ceticismo inicial de Carlos havia dado lugar a uma atenção absoluta. Ele observava, maravilhado, como seus filhos, supostamente isolados em um mundo silencioso por toda a vida, demonstravam sinais claros de percepção auditiva. Agora, disse Mariana, vamos tentar algo diferente. Ela ligou o tablet e colocou um vídeo de desenho animado, com o volume moderadamente alto. As cores vibrantes imediatamente capturaram a atenção dos gêmeos, mas foi o som que provocou a reação mais significativa. Pedro arregalou os olhos, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Lucas, inicialmente mais hesitante, aproximou-se devagar do aparelho, como se temesse que a fonte do prazer pudesse desaparecer a qualquer momento. Meu Deus, murmurou Carlos, sua voz embargada. Eles estão ouvindo. Não completamente, explicou Mariana gentilmente. O que estamos vendo sugere audição residual significativa. Provavelmente tem dificuldade com sons distantes ou muito suaves, mas sons próximos e mais intensos, claramente os percebem. Carlos observava seus filhos como se os visse pela primeira vez. Pedro agora balançava sutilmente a cabeça no ritmo da música do desenho, enquanto Lucas se aproximava mais do tablet, sua pequena mão tocando a borda do aparelho, sentindo as vibrações. Por
Por que eles nunca reagiram assim antes? Perguntou Carlos, sua voz traindo emoção. Porque foram condicionados a não reagir, respondeu Mariana suavemente. De alguma forma, aprenderam que demonstrar reação a sons não era aceitável. Crianças são incrivelmente adaptáveis, Sr. Oliveira. Se foram consistentemente desencorajadas a demonstrar percepção auditiva, eventualmente parariam de fazê-lo. Carlos sentou-se, aparentemente atordoado com a revelação. Você está sugerindo que alguém treinou meus filhos para fingirem ser completamente surdos? Não necessariamente de forma deliberada ou explícita, Mariana escolheu as palavras com cuidado. Mas pense no ambiente em que vivem. Som sempre tratado como irrelevante. Nenhuma estimulação auditiva. Pessoas falando perto deles sempre de costas ou usando apenas gestos. Gradualmente, eles entenderiam que o esperado é não reagir a sons. Por que o Dr. Teixeira faria isso? Por que qualquer médico... Não tenho essa resposta ainda, interrompeu Mariana. O que sei é que seus filhos têm capacidade auditiva que nunca foi desenvolvida. Com terapia adequada, podem aprender a maximizar essa audição residual. Carlos levantou-se abruptamente e caminhou até seus filhos. Ajoelhou-se ao lado deles, seus olhos marejados. Com cuidado chamou suavemente: Lucas, Pedro. Por um momento mágico que nenhum dos presentes jamais esqueceria, ambos os meninos viraram a cabeça na direção do pai. Não foi uma reação exagerada ou perfeita, mas inegavelmente real. Eles ouviram seu nome. O poderoso Carlos Oliveira, que comandava um império corporativo com um punho de ferro, desabou em lágrimas silenciosas diante dos filhos. Por 7 longos anos, havia acreditado que jamais ouviriam sua voz chamando seus nomes. O que fazemos agora? Perguntou sua voz pouco mais que um sussurro. Precisamos de uma avaliação profissional independente, respondeu Mariana com firmeza. Alguém que não tenha conexão com o Dr. Teixeira. E precisamos começar imediatamente um programa de estimulação auditiva para recuperar o tempo perdido. Carlos assentiu enxugando discretamente as lágrimas. Quando se levantou, sua postura havia mudado. A expressão de derrotado dera lugar à determinação feroz que o caracterizava nos negócios. Montenegro, chamou com voz firme. Cancele todos os meus compromissos desta semana e encontre o melhor especialista em audiologia pediátrica do país que não tenha qualquer conexão com Maurício Teixeira. O mordomo assentiu, um sorriso discreto nos lábios. Imediatamente, senhor. Carlos virou-se para Mariana, estendendo a mão. Senhorita Lima, gostaria de contratá-la oficialmente como cuidadora especializada dos meus filhos. Seu salário será 10 vezes o atual. Não faço isso por dinheiro, Sr. Oliveira, respondeu Mariana, aceitando o aperto de mão. Faço porque sei o que é ver alguém que você ama preso em um mundo de silêncio parcial. E eu faço porque sou um homem de negócios, rebateu Carlos com um lampejo do antigo vigor. Sei reconhecer talento e comprometimento quando vejo. Além disso, acrescentou em tom mais suave, você acabou de me dar algo que pensei jamais ter novamente: esperança. Enquanto os 3 adultos conversavam, Lucas e Pedro continuavam entretidos com o tablet. O mundo de sons que por tanto tempo lhes fora negado começava lentamente a se abrir diante deles. Era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas a de todos ao seu redor. Mariana observou os meninos com emoção contida. Seu irmão Felipe teria ficado orgulhoso. De alguma forma, sua perda havia se transformado em propósito, levando-a exatamente onde precisava estar. A clínica da doutora Camila Rocha no Hospital Moinhos de Vento representava tudo o que o consultório do Dr. Teixeira não era. Acolhedora, colorida e repleta de estímulos visuais e sonoros. Brinquedos musicais, campainhas e instrumentos simp lhes decoravam as estantes, criando um ambiente que convidava à exploração sensorial. Dr. Teixeira sempre insistiu que qualquer estímulo sonoro poderia causar desconforto desnecessário, comentou Carlos, enquanto aguardavam, observando como Lucas e Pedro demonstravam fascínio pelos objetos sonoros da sala de espera. Um conceito conveniente para manter crianças com audição residual isoladas de estímulos que poderiam revelar sua verdadeira condição.
respondeu Mariana, mantendo a voz baixa. A porta do consultório abriu-se, revelando a doutora Camila, uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos cacheados curtos e um sorriso genuinamente caloroso. Diferente da postura formal e distante do Dr. Teixeira, ela se abaixou imediatamente ao nível dos gêmeos. Olá, Lucas e Pedro, cumprimentou animadamente, usando simultaneamente linguagem oral e de sinais. Vamos descobrir juntos como seus ouvidinhos funcionam. Para surpresa de Carlos, os meninos não se encolheram como normalmente faziam com estranhos. Havia algo na energia da médica que inspirava confiança imediata. A avaliação durou 3 horas. Diferente dos exames frios e distantes do Dr. Teixeira, a doutora Camila transformou cada teste em uma brincadeira. Utilizou equipamentos de última geração, mas também métodos comportamentais simples que envolviam os meninos ativamente no processo. Quando finalmente retornaram à sala de consulta para discutir os resultados, a expressão da doutora Camila era uma mistura de indignação, profissional e esperança. Senhor Oliveira, começou ela, colocando várias imagens de exames sobre a mesa. Seus filhos apresentam perda auditiva neurosensorial moderada a severa, não profunda, como foram diagnosticados anteriormente. O que isso significa exatamente? Perguntou Carlos, inclinando-se para a frente. Significa que eles ouvem aproximadamente 30% a 40% do que consideramos audição normal, explicou a médica. Com os aparelhos auditivos adequados e terapia intensiva, essa porcentagem pode ser maximizada significativamente para uso funcional. Em termos práticos, insistiu Carlos. Em termos práticos, a doutora Camila sorriu. Com o tratamento correto, seus filhos poderão desenvolver comunicação oral, compreender a fala e até mesmo apreciar música. Não será perfeito. Certamente enfrentarão desafios em ambientes ruidosos ou com sons muito distantes. Mas estamos muito longe do diagnóstico de surdez profunda que lhes foi dado. Carlos fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. 7 anos, murmurou. 7 anos perdidos. Não completamente perdidos, interveio a médica gentilmente. O cérebro infantil é incrivelmente plástico, especialmente até os 8 anos. Ainda estamos dentro da janela crítica para desenvolvimento auditivo. Como isso pode acontecer? Questionou Carlos, sua voz endurecendo. Como tantos especialistas podem ter errado tão drasticamente? A doutora Camila hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Senhor Oliveira, erros de diagnóstico acontecem, mas a discrepância neste caso é incomum. Gostaria de ter acesso aos exames anteriores realizados pelo Dr. Teixeira para uma análise comparativa. Certamente. Montenegro providenciará todos os documentos, respondeu Carlos, trocando um olhar significativo com Mariana. Doutora, Mariana interveio. Em sua experiência, quais seriam as consequências para o desenvolvimento dos meninos terem sido mantidos em um ambiente artificialmente silencioso por tanto tempo? A médica franziu o senho. Privação sensorial. Auditiva quando há capacidade residual é extremamente prejudicial. O cérebro precisa de estímulos para desenvolver as vias neurais relacionadas à audição. Se foram ativamente desencorajados a responder a sons, bem, isso explicaria o comportamento atual e o atraso no desenvolvimento linguístico. E agora? Perguntou Carlos. Qual o próximo passo? Primeiro, aparelhos auditivos adequados. Não os que foram previamente recomendados, que eram claramente insuficientes. Segundo, terapia fonoaudiológica intensiva 5 vezes por semana. Terceiro, imersão sonora controlada. Música, conversação, estímulos sonoros variados. A médica virou-se para Mariana. A senhorita mencionou que tem experiência com técnicas de estimulação auditiva? Sim, com meu irmão, confirmou Mariana. Desenvolvemos exercícios caseiros baseados nas orientações da fonoaudióloga dele. Excelente. Vamos integrar isso ao programa. A participação familiar é crucial nestes casos. Carlos levantou uma sobrancelha ao ouvir Mariana ser incluída como família, mas não corrigiu a médica. Quando saíram da clínica, Carlos permaneceu em silêncio no carro por vários minutos,
observando os filhos que haviam adormecido no banco traseiro, exaustos pela intensa atividade mental da avaliação. 7 anos, repetiu finalmente. 7 anos acreditando que meus filhos viveriam para sempre em silêncio. 7 anos tratando-os como incapazes. Não se culpe, disse Mariana suavemente. O senhor confiou em profissionais que supostamente queriam o melhor para seus filhos. Exatamente isso que não consigo entender, respondeu Carlos, seu olhar endurecendo. Por que, Mariana? Por que alguém faria isso? Há apenas uma explicação que faz sentido, respondeu ela cuidadosamente. Dinheiro. Carlos assentiu lentamente. 15 milhões de reais em tratamentos ineficazes, consultas internacionais, equipamentos especializados, sempre pelo dobro do preço de mercado, sempre exclusivamente através de conexões do Dr. Teixeira. Aí uma família vulnerável, desesperada por respostas, disposta a pagar qualquer preço, completou Mariana. O punho de Carlos fechou-se com força. Vou destruí-lo, declarou com uma calma que era mais assustadora que qualquer explosão de raiva. Vou garantir que Maurício Teixeira nunca mais coloque as mãos em outra criança. Primeiro precisamos recuperar todos os documentos médicos originais, alertou Mariana, e encontrar outras famílias que possam ter sido vítimas do mesmo esquema. Montenegro já está cuidando disso, respondeu Carlos. Mas antes de qualquer coisa, ele olhou para os filhos adormecidos e sua expressão suavizou-se. Antes de qualquer coisa, vamos ajudar Lucas e Pedro a recuperar o tempo perdido. A vingança pode esperar. O desenvolvimento deles não. Quando chegaram à mansão, Carlos surpreendeu a todos carregando Pedro nos braços, enquanto Montenegro levava Lucas. Era a primeira vez em anos que o empresário demonstrava tal proximidade física com os filhos. Prepare o quarto de música, instruiu Carlos ao mordomo enquanto subiam as escadas. Aquele que foi da Beatriz. Está na hora de tirá-lo do isolamento. Montenegro assentiu, emoção evidente em seus olhos cansados. Sim, senhor. A senhora ficaria muito feliz. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Beatriz, música suave preencheu os corredores da mansão Oliveira. Era apenas o início de uma transformação que ninguém poderia ter previsto, exceto, talvez, uma faxineira determinada que se recusou a aceitar o que todos consideravam verdade absoluta. O quarto de música de Beatriz Oliveira permanecera intocado por 7 anos. Quando Montenegro abriu as cortinas pesadas, nuvens de poeira dançaram na luz do sol que entrava pelas amplas janelas. O piano de cauda Steinway, coberto por um tecido protetor, ocupava o centro do ambiente. Violinos, violoncelos e diversos instrumentos de sopro descansavam em seus suportes, como soldados adormecidos, esperando o comando para despertar. A senhora tocava todos eles? Perguntou Mariana, impressionada. Beatriz era prodigiosa, respondeu. Carlos, passando os dedos sobre o tecido que cobria o piano, formada pelo Conservatório de Viena. Poderia ter sido concertista internacional, mas preferiu ensinar música para crianças carentes. Havia uma suavidade em sua voz que Mariana nunca ouvira antes. Por um momento fugaz, vislumbrou o homem que Carlos fora antes da tragédia, antes que a dor o transformasse em uma fortaleza impenetrável. Os meninos herdaram o talento musical dela, continuou ele, finalmente removendo o tecido do piano em um gesto quase reverencial. Ou, pelo menos, foi o que sempre imaginei. Agora nunca saberemos. Ainda não é tarde demais, respondeu Mariana, abrindo uma das caixas que trouxera da clínica da doutora Camila. Estes são os primeiros aparelhos auditivos provisórios. Em 2 semanas, receberemos os definitivos adaptados especificamente para o perfil auditivo de cada um. A adaptação aos aparelhos seria um processo gradual. A doutora Camila explicara que expor os gêmeos abruptamente a toda a capacidade auditiva que os dispositivos ofereciam poderia ser traumático após anos de privação sensorial. Começaremos com volumes muito baixos, apenas para que se acostumem com a sensação, explicou Mariana enquanto ajustava o pequeno dispositivo na orelha de Lucas. O menino permaneceu absolutamente imóvel, os olhos arregalados em uma mistura de medo e expectativa. Pedro, ao lado, observava atentamente o procedimento.
sua pequena mão agarrando firmemente a camisa do irmão. Pronto, disse Mariana suavemente, afastando-se. Como se sente, Lucas? O menino não respondeu imediatamente. Sua expressão era de intensa concentração, como se tentasse decifrar uma mensagem codificada. Lentamente, seus olhos se arregalaram ainda mais e seus lábios se entreabriram em espanto. Virou a cabeça ligeiramente, tentando localizar sons que sempre existiram, mas que agora se revelavam com nova clareza. — O que ele está ouvindo? Perguntou Carlos ansiosamente. — Tudo, respondeu Mariana com um sorriso. O tic-tac daquele relógio, nossa respiração, o vento nas folhas lá fora. Sons que sempre estiveram lá, mas que agora são processados com maior nitidez pelo cérebro dele. Quando chegou a vez de Pedro, o pequeno inicialmente recuou, assustado pela reação do irmão. Foi preciso que Lucas se aproximasse e assentisse encorajadoramente para que P permitisse a colocação do aparelho. A reação de Pedro foi ainda mais dramática. Assim que o dispositivo foi ativado, lágrimas silenciosas começaram a escorrer por suas bochechas. Não eram lágrimas de dor ou medo, mas de pura emoção, como se um mundo inteiramente novo se desvelasse diante dele. Está tudo bem, sussurrou Mariana, abaixando-se ao nível dele. São muitas sensações novas, vamos devagar. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um laboratório de descobertas sonoras. Seguindo o programa elaborado pela doutora Camila, Mariana introduzia gradualmente diferentes estímulos auditivos. Começaram com sons simples e distintos. O tilintar de uma colher em um copo. O bater suave de palmas, o som de papel sendo amassado. Os gêmeos respondiam com fascínio crescente. Lucas, sempre mais analítico, tentava identificar a origem de cada som, enquanto Pedro demonstrava especial atração por ritmos e melodias. É extraordinário, comentou Montenegro, observando as crianças durante uma sessão de estimulação. Em apenas 2 semanas parecem pessoas completamente diferentes. De fato, a transformação ia além da capacidade auditiva. Os meninos, antes isolados mesmo um do outro, agora compartilhavam uma cumplicidade nova, comunicando-se através de olhares, toques e, crescentemente, sons vocais rudimentares. Uma tarde, enquanto trabalhava com Lucas em exercícios de discriminação sonora, Mariana fez uma descoberta surpreendente. Reproduziu no tablet sons de diferentes animais, pedindo que o menino identificasse cada um, apontando para as figuras correspondentes. Cachorro, disse ela claramente após o som de um latido. Para seu espanto, Lucas não apenas apontou para a figura correta, mas seus lábios se moveram, formando silenciosamente a palavra cachorro. Lucas, exclamou Mariana, mal contendo a emoção. Você tentou dizer a palavra. O menino sorriu timidamente, assentindo. Você consegue tentar novamente? Cachorro, articulou ela lentamente. Ca-cho. Veio o som hesitante, quase inaudível, mas inegavelmente real. Mariana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era o primeiro som verbal intencional que qualquer um dos gêmeos havia produzido. Carlos, chamou ela, esquecendo momentaneamente a formalidade. Carlos, venha rápido. O empresário apareceu à porta, alarmado pelo chamado urgente. O que houve? Algum problema com os aparelhos? Lucas falou, anunciou Mariana, sua voz embargada de emoção. Ele tentou dizer cachorro. A expressão de... Carlos transformou-se instantaneamente. Aproximou-se lentamente, ajoelhando-se diante do filho. Você pode tentar dizer para o papai? Pediu, sua voz normalmente firme, agora trêmula de emoção. Lucas olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Então, voltando-se para o pai, formou os lábios cuidadosamente. Ca-cho-ro. O som era imperfeito, hesitante, mas para Carlos Oliveira foi a mais bela sinfonia que já ouvira. Sem conseguir conter-se, envolveu o filho em um abraço apertado, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Meu filho, sussurrou. Meu filho está falando. Pedro, que observava a cena da outra extremidade da sala, aproximou-se timidamente. Tocou o ombro do pai,
seus olhos pedindo inclusão naquele momento extraordinário. Carlos estendeu o braço, trazendo-o para o abraço coletivo. Vocês dois, disse com voz embargada. Meus filhos maravilhosos. Mariana observava a cena, seu coração transbordando de emoção. Sabia por experiência própria com Felipe que o caminho seria longo e desafiador. Haveria frustrações, retrocessos, momentos de desânimo, mas aquele primeiro cachorro imperfeito era a prova de que o impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Naquela noite, após os meninos adormecerem, exaustos pelas novas experiências sensoriais e emocionais, Carlos encontrou Mariana na sala de música, organizando materiais para o dia seguinte. Não sei como agradecer, disse ele, sua habitual formalidade substituída por genuína gratidão. Não precisa agradecer, respondeu ela simplesmente. Ver Lucas e Pedro descobrindo o mundo dos sons é recompensa suficiente. Carlos aproximou-se, observando as partituras que ela separava. Planeja introduzi-los à música formal? Gradualmente, confirmou Mariana. A doutora Camila sugeriu começar com ritmos simples e melodias básicas. A música estimula áreas cerebrais que complementam o desenvolvimento da linguagem. Beatriz ficaria encantada, murmurou Carlos quase para si mesmo. Então, olhando diretamente para Mariana, você transformou nossa vida em apenas algumas semanas. Transformou minha vida. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Mariana acelerar. Por um momento não eram empregadora e empregada, bilionário e faxineira. Eram apenas duas pessoas unidas pelo bem-estar de duas crianças extraordinárias. Eu apenas mostrei o que sempre esteve lá, respondeu ela suavemente. O potencial deles estava apenas adormecido, esperando a oportunidade de despertar. Assim como o meu, aparentemente, disse Carlos, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em anos. O momento foi interrompido pelo som do telefone. Carlos atendeu, sua expressão transformando-se gradualmente enquanto escutava. Entendo, disse finalmente. Mantenha-me informado. Ao desligar, sua expressão havia endurecido novamente. Era Montenegro. Ele encontrou os arquivos médicos originais dos meninos, os que desapareceram há 7 anos, e localizou o primeiro médico que os examinou, agora trabalhando em Portugal. Perguntou Mariana, sentindo a tensão súbita. E o diagnóstico inicial, quando tinham apenas 3 meses, indicava audição residual significativa, com potencial para desenvolvimento com estimulação adequada. Os olhos de Carlos brilhavam agora com uma fúria contida. Teixeira não apenas ignorou o diagnóstico inicial, ele o alterou deliberadamente. E aparentemente não fomos a única família. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que começara como uma simples suspeita transformava-se agora em algo muito maior e mais sombrio. O que pretende fazer? Perguntou. Justiça, respondeu Carlos simplesmente. Mas primeiro, precisamos garantir que Lucas e Pedro estejam completamente seguros e em desenvolvimento pleno. Depois, seu rosto assumiu uma expressão determinada. Vamos expor Maurício Teixeira e todo o seu esquema criminoso. Naquela noite, enquanto a mansão repousava em silêncio, um silêncio agora pontuado pelos sons ocasionais dos aparelhos auditivos dos gêmeos sendo ajustados em seus travesseiros, uma nova resolução tomava forma. O que começara como uma missão pessoal de Mariana transformava-se em uma cruzada por justiça que impactaria muito mais que apenas a família Oliveira. A mudança nos gêmeos tornou-se evidente para todos na mansão. Após 1 mês de terapia intensiva e estimulação constante, Lucas e Pedro não apenas respondiam consistentemente a sons, mas começavam a emitir palavras simples. Água, mais, papai, e significativamente Mari. Sua versão abreviada para Mariana tornaram-se parte do pequeno, mas crescente vocabulário. Carlos, gradualmente, reorganizara sua vida profissional para estar mais presente. As manhãs, de quartas e sextas, eram agora sagradas. Tempo exclusivo com os filhos, participando ativamente das terapias e atividades de estimulação auditiva. Senhor, interrompeu Montenegro uma manhã, enquanto Carlos praticava exercícios de percepção, só nota com Pedro.
Tem uma ligação urgente. É do Hospital Moinhos de Vento. Carlos franziu o senho, mas atendeu prontamente. À medida que escutava, sua expressão transformou-se de preocupação para uma raiva contida. Estaremos lá em 30 minutos, disse finalmente, desligando com força desnecessária. O que houve? Perguntou Mariana, que ajudava Lucas a organizar cartões com figuras de objetos sonoros. Doutora Camila foi convocada para uma audiência disciplinar no Conselho Regional de Medicina, explicou Carlos, sua voz tensa. Aparentemente foi acusada de conduta antiética por questionar o diagnóstico de um colega respeitado, Dr. Teixeira. Concluiu Mariana, sentindo um peso no estômago. Precisamente. Ele está movendo suas peças mais rápido do que prevíamos. Durante o trajeto até o hospital, Carlos explicou a estratégia que vinha desenvolvendo silenciosamente com a equipe jurídica. Investigações discretas revelaram que o esquema do Dr. Teixeira possivelmente se estendia a dezenas de outras famílias, muitas sem os recursos financeiros dos Oliveira, mas igualmente vulneráveis em sua busca por ajuda para filhos com deficiências auditivas. O padrão é sempre o mesmo, explicou Carlos. Diagnósticos excessivamente severos, tratamentos caros e ineficazes, isolamento das crianças de qualquer estímulo que pudesse revelar sua verdadeira condição. No hospital, encontraram a doutora Camila visivelmente abalada, mas determinada. A sala de reuniões onde ocorreria a audiência já estava ocupada por 5 médicos do conselho, e ao centro, o Dr. Maurício Teixeira, imponente em seu terno. Caro, com a confiança de quem nunca enfrentou consequências por seus atos. Ah, Sr. Oliveira, cumprimentou com falsa cordialidade. Lamento que tenha sido envolvido neste mal-entendido profissional. Carlos ignorou completamente a saudação, dirigindo-se diretamente aos membros do conselho. Senhores, antes de iniciarem este procedimento, gostaria de informá-los que estou aqui não apenas como pai dos pacientes em questão, mas também como principal acionista deste hospital. Um murmúrio surpreso percorreu a sala. A informação era verdadeira. Carlos havia secretamente adquirido uma participação majoritária no Hospital Moinhos de Vento nas últimas semanas, precisamente antecipando este tipo de manobra. Além disso, continuou implacavelmente, minha equipe jurídica protocolou esta manhã uma ação no Ministério Público contra o Dr. Teixeira por fraude médica, FA, classificação de prontuários e formação de cartel na área de audiologia pediátrica. O rosto do Dr. Teixeira empalideceu visivelmente, mas ele manteve a compostura. Estas são acusações graves e completamente infundadas. Estou cuidando dos seus filhos há 7 anos com o máximo de dedicação. Meus filhos estão falando, Teixeira, interrompeu Carlos, sua voz cortante como aço. Estão ouvindo, respondendo a estímulos sonoros e desenvolvendo linguagem oral, algo que você garantiu ser completamente impossível. Erros de diagnóstico podem acontecer em casos complexos, começou o médico, mas foi novamente interrompido. Não foi erro. A voz de Mariana soou clara e firme na sala tensa. Foi deliberado. Todos os olhares voltaram-se para ela. Vestindo roupas simples, mas elegantes, muito diferentes do uniforme de faxineira com que entrara pela primeira vez na mansão Oliveira, Mariana emanava uma autoridade tranquila que silenciou, até mesmo os membros mais céticos do conselho. Senhorita, inquiriu o presidente da mesa, Mariana Lima, cuidadora especializada dos gêmeos Oliveira e irmã de Felipe Lima, paciente do Dr. Teixeira entre 2015 e 2018, também diagnosticado incorretamente com surdez profunda quando apresentava apenas perda moderada. A menção de outro caso semelhante causou agitação na sala. Dr. Teixeira ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Senhores, interveio tentando recuperar o controle. Estamos permitindo que uma faxineira, sem qualquer formação médica, influencie um procedimento profissional? Esta faxineira, respondeu Carlos com frieza, fez em 2 semanas o que você não conseguiu em 7 anos, ajudar meus filhos a ouvirem. E sim, ela tem formação relevante, técnica em enfermagem especializada em necessidades especiais, além de experiência prática extensiva.
A revelação surpreendeu até mesmo a doutora Camila, que olhou para Mariana com renovado respeito. Nunca mencionou sua formação, comentou baixinho. Nunca perguntaram, respondeu Mariana simplesmente. Para todos na mansão Oliveira eu era apenas a faxineira. O presidente do conselho pigarreou, retomando o controle da situação. Doutora Rocha, o senhor Oliveira trouxe acusações extremamente sérias contra um colega respeitado. Precisamos de evidências concretas antes de tomar qualquer posição oficial. Temos as evidências, afirmou a doutora Camila, abrindo uma pasta. Comparação detalhada entre os exames originais dos gêmeos aos 3 meses de idade e os diagnósticos subsequentes emitidos pelo Dr. Teixeira. A discrepância não pode ser explicada por progressão da condição ou erro técnico. Enquanto os documentos circulavam entre os membros do conselho, Dr. Teixeira levantou-se abruptamente. Isto é um absurdo, uma conspiração para manchar minha reputação impecável. Senhor Oliveira, acho que está sendo manipulado por pessoas que viram em sua vulnerabilidade emocional uma oportunidade de... Sente-se, Maurício, ordenou Carlos com uma calma aterradora. Ou prefere discutirmos aqui mesmo os registros bancários das consultorias especializadas que suas empresas offshore receberam das clínicas e fabricantes que você recomendava exclusivamente? O médico empalideceu completamente, afundando lentamente na cadeira. Como descobriu? Murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Sou um homem de negócios, Teixeira. Rastrear fluxos financeiros é o que faço. Sua rede de falsos diagnósticos, tratamentos desnecessários e comissões ilegais deixou um rastro que meus investigadores seguiram até o fim. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo presidente do conselho. Esta audiência está suspensa, declarou gravemente. Dr. Teixeira, dada a gravidade das acusações e a natureza das evidências preliminares, seu registro profissional será temporariamente suspenso até a conclusão de uma investigação completa. Vocês não podem fazer isso, protestou o médico, levantando-se novamente. Tenho pacientes que dependem de mim. Tenho uma reputação de décadas. E usou essa reputação para explorar famílias vulneráveis. Interveio Mariana, seus olhos fixos nos dele. Condenou crianças a um isolamento desnecessário por ganância. Você não entende, retrucou Teixeira, seu verniz de profissionalismo finalmente rachando. Eles nunca teriam uma vida normal de qualquer forma. Apenas otimizei os recursos disponíveis para encher seus bolsos, completou Carlos friamente. À custa do desenvolvimento dos meus filhos. Quando o Dr. Teixeira foi escoltado para fora da sala, lançou um último olhar na direção de Mariana. Um olhar carregado de ódio e ameaça. Velada que a fez estremecer involuntariamente. No caminho de volta à mansão, o clima era de vitória contida. A primeira batalha fora vencida, mas todos sabiam que a guerra estava apenas começando. Ele não vai desistir facilmente, comentou Mariana, olhando pela janela do carro. Tem muito a perder. Nem nós, respondeu Carlos, sua mão encontrando a dela brevemente. Mas a diferença é que estamos do lado certo desta luta. Ao chegarem, foram recebidos por Montenegro com expressão grave. Senhor, houve uma situação enquanto estavam fora. Os meninos, perguntou Carlos imediatamente alarmado. Estão bem, senhor. Adormeceram após a sessão com a fonoaudióloga. Mas Júlia esteve aqui. Júlia? Questionou Mariana, surpresa. Pensei que ela tivesse sido afastada. E foi. Mas aparentemente conseguiu convencer o segurança de que havia esquecido pertences pessoais. Quando a governanta a encontrou, estava no escritório, mexendo nos arquivos médicos dos meninos. Carlos e Mariana trocaram olhares preocupados. Ela foi detida? Perguntou Carlos. Não, senhor, saiu antes que pudéssemos contatá-lo, mas deixou isso para a senhorita Lima. Montenegro estendeu um envelope simples, endereçado a Mariana em uma caligrafia elegante. Com dedos ligeiramente trêmulos, ela abriu o envelope e leu o bilhete curto em seu interior. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Cuidado com o que desperta, senhorita Lima. Nem todos os silêncios precisam ser quebrados. Não havia assinatura, mas a ameaça velada era clara como cristal.
A luta pelo futuro de Lucas e Pedro acabara de se tornar potencialmente perigosa. Reforce a segurança, ordenou Carlos imediatamente a Montenegro. Ninguém entra ou sai sem identificação completa. E os meninos não ficam sozinhos em momento algum. Virando-se para Mariana, seu olhar suavizou-se. Você também precisa de proteção. A partir de hoje, vai se mudar para a ala leste da mansão. É mais seguro que permaneça aqui. Mariana hesitou. A proximidade crescente com Carlos trazendo emoções conflitantes que tentava ignorar. É apenas temporário, assegurou ele, interpretando incorretamente sua hesitação. Até resolvermos definitivamente esta situação. Tudo bem, concordou finalmente, pelo bem dos meninos. Enquanto subiam as escadas para verificar os gêmeos, Mariana não conseguiu afastar a sensação de que algo maior e mais perigoso havia sido colocado em movimento. Algo que ia muito além de diagnósticos médicos fraudulentos ou esquemas financeiros. De alguma forma, o Dr. Teixeira parecia quase desesperado para manter os gêmeos Oliveira em seu mundo de silêncio. E agora, ela precisava descobrir por quê. A mudança de Mariana para a mansão Oliveira trouxe uma nova dinâmica ao ambiente. A ala leste, anteriormente reservada para hóspedes importantes, tornara-se seu refúgio pessoal. Um contraste dramático com o pequeno apartamento na periferia que chamara de lar por tantos anos. Montenegro disse que você pode decorá-la como preferir, comentou Carlos durante o café da manhã, observando-a com atenção. Considere-se em casa. É temporário, lembrou Mariana, sentindo-se desconfortável com o luxo que agora a cercava. Assim que a situação com o Dr. Teixeira for resolvida, ainda assim, interrompeu ele suavemente. Quero que se sinta confortável. Os meninos precisam de você. Nós precisamos de você. O plural não passou despercebido. Nos últimos dias, a relação entre eles havia evoluído de estritamente profissional para algo mais complexo e indefinido. O respeito mútuo era evidente, assim como a dedicação compartilhada aos gêmeos. Mas havia também momentos, olhares que se demoravam um pouco mais, mãos que se tocavam acidentalmente durante as sessões com as crianças, que sugeriam possibilidades não verbalizadas. As investigações sobre o Dr. Teixeira avançavam, em múltiplas frentes. A equipe jurídica de Carlos identificara pelo menos 18 outras famílias com histórias similares. Crianças diagnosticadas com surdez profunda, quando apresentavam apenas perdas moderadas, tratamentos caros e ineficazes, e o mesmo padrão de isolamento sensorial que mantinha a condição real oculta. É quase como se ele quisesse mantê-las isoladas propositalmente, comentou Mariana, enquanto revisavam os casos em uma noite após os gêmeos adormecerem. Vai além da ganância financeira. O que mais poderia ser? Questionou Carlos, intrigado. Pela observação. Não sei ao certo, respondeu ela pensativamente. Mas em todos os casos as crianças ficavam sob cuidados exclusivos de pessoas conectadas a ele, babás como Júlia, enfermeiras de sua clínica particular, terapeutas que seguiam estritamente seus protocolos. Controle, concluiu Carlos, compreendendo. Ele precisava ter controle absoluto sobre o ambiente delas para manter a farsa. Sim, mas por quê? 15 milhões é muito dinheiro, mas para alguém como você, para alguém como eu, seria mais fácil e menos arriscado simplesmente cobrar preços exorbitantes por tratamentos legítimos, completou Carlos, captando seu raciocínio. O risco de criar um esquema elaborado de diagnósticos falsos não parece proporcional ao ganho financeiro. Mariana assentiu, satisfeita por ele compreender. Exatamente. Há algo mais. Naquela noite, uma tempestade violenta assolava Porto Alegre. Os trovões reverberavam pela mansão, proporcionando uma oportunidade inesperada. Era a primeira experiência dos gêmeos com sons naturais intensos desde que começaram a usar os aparelhos auditivos. Lucas mostrou-se fascinado, correndo para a janela a cada estrondo para observar os relâmpagos. Pedro, mais sensível, inicialmente cobriu os ouvidos, mas gradualmente, com o apoio tranquilizador de Mariana, começou a apreciar o espetáculo sonoro e visual. Chuva,
pronunciou Pedro cuidadosamente, apontando para as gotas que escorriam pela janela. Barulho grande. Trovão, corrigiu Mariana gentilmente. Trovão. Tlovão, repetiu ele, esforçando-se com o som do R. Carlos observava a cena, com admiração silenciosa. Em apenas 2 meses, seus filhos haviam progredido de um silêncio completo para a comunicação verbal básica. Um milagre que ainda o emocionava profundamente. Quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas pela estimulação intensa, Carlos encontrou Mariana no corredor. Você transformou a vida deles, disse simplesmente. Transformou nossa família. Apenas mostrei o caminho, respondeu ela com modéstia. Eles sempre tiveram o potencial. Um trovão particularmente forte fez as luzes da mansão piscarem momentaneamente. Instintivamente, Carlos colocou a mão sobre o braço de Mariana em um gesto protetor. Precisamos verificar os meninos, disse ela, tentando ignorar o calor daquele toque casual. Eles estão bem, assegurou Carlos, sua mão ainda sobre o braço dela. Montenegro está com eles. Por um momento ficaram assim, próximos, conectados, pelo toque simples. A tensão entre eles palpável no ar carregado pela tempestade. Então, como se acordasse de um transe, Mariana afastou-se suavemente. Devemos continuar revisando os casos, sugeriu, retornando ao terreno seguro do profissionalismo. Carlos assentiu, respeitando seu recuo. Há um em particular que quero que veja. Uma família de Florianópolis com circunstâncias quase idênticas às nossas. De volta ao escritório, Carlos abriu uma pasta contendo o caso da família Mendes, pais de gêmeas diagnosticadas com surdez profunda aos 4 meses pelo Dr. Teixeira. As similaridades são notáveis, comentou ele. Gêmeos, diagnóstico precoce, tratamentos caros, isolamento. E o resultado? Perguntou Mariana, folheando o relatório detalhado compilado pelos investigadores. O rosto de Carlos ensombreceu. As meninas foram institucionalizadas aos 5 anos. Os pais não tinham recursos para manter os tratamentos sugeridos por Teixeira, que, acreditando que as filhas jamais teriam desenvolvimento normal, optaram por entregá-las a uma instituição especializada. Meu Deus, murmurou Mariana horrorizada. Onde estão elas agora? Fomos localizá-las ontem, respondeu Carlos, um brilho de determinação nos olhos. Estão em um instituto para crianças surdas em São Paulo, administrado por uma fundação ligada a... Adivinhe quem? Teixeira, concluiu Mariana, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele criou um sistema completo, desde o diagnóstico até a institucionalização. E o mais perturbador, os relatórios médicos mais recentes das gêmeas Mendes mostram progresso zero em 7 anos de institucionalização. Exatamente como Lucas e Pedro, elas são mantidas deliberadamente isoladas de qualquer estímulo sonoro. Mariana sentiu a inquietação crescer em seu peito. Carlos, isso vai além de fraude médica ou ganância. Isso é perverso, completou ele sombriamente. Quase como um experimento. A palavra pairou no ar como uma nuvem tóxica. Experimento. A implicação era terrível demais para ser verbalizada completamente. Um novo trovão, ainda mais intenso que o anterior, sacudiu as janelas do escritório. Simultaneamente, as luzes piscaram várias vezes antes de se apagarem completamente, mergulhando a mansão na escuridão. Gerador de emergência deve acionar em segundos, informou Carlos, levantando-se. Mas após 1 minuto, a escuridão persistia. Estranho, murmurou pegando o telefone celular para usar como lanterna. O sistema é automático e recentemente revisado. Mariana sentiu um pressentimento inquietante. Os meninos, disse, levantando-se abruptamente. Precisamos verificar os meninos. Movendo-se rapidamente pelo corredor escuro, guiados apenas pela luz dos celulares, dirigiram-se ao quarto dos gêmeos. A porta estava entreaberta, algo incomum, pois Montenegro sempre a fechava após as crianças adormecerem. Montenegro? Chamou Carlos, empurrando a porta completamente. O quarto estava vazio. As camas desarrumadas indicavam que Lucas e Pedro haviam sido retirados às pressas. Na poltrona próxima à janela, Montenegro jazia inconsciente, um filete de sangue escorrendo de sua têmpora. Montenegro! Exclamou Mariana, correndo para socorrê-lo.
O mordomo gemeu suavemente, começando a recobrar os sentidos. Os meninos, murmurou com dificuldade. Ela levou... Quem? Perguntou Carlos, sua voz tensa de pânico contido. Quem levou meus filhos? Júlia, respondeu o idoso, tentando sentar-se. Com 2 homens. Disseram-te ordens do doutor. Carlos empalideceu visivelmente mesmo na penumbra. Virando-se para Mariana, sua voz era de gelo. Ele não vai tirá-los de mim. Não agora que finalmente os tenho de volta. Enquanto Carlos mobilizava rapidamente segurança e acionava autoridades. Mariana cuidava de Montenegro, cujo ferimento, felizmente, parecia superficial. Quanto tempo? Perguntou ela urgentemente. Quando eles saíram? Minutos, respondeu o mordomo, pressionando uma compressa improvisada contra a têmpora. Talvez 5, não mais. Aproveitaram o blackout. Que não foi coincidência, concluiu Mariana. O Dr. Teixeira planejou tudo. Provavelmente cortou a energia principal e desativou o gerador. Naquele momento, as luzes voltaram, revelando completamente o caos no quarto das crianças. Sobre a cama de Lucas, um papel chamou a atenção de Mariana. Aproximando-se, reconheceu a mesma caligrafia elegante do bilhete ameaçador. Algumas verdades devem permanecer em silêncio, leu em voz alta, sentindo o sangue gelar em suas veias. Carlos, isso vai além de vingança. Ele está desesperado para esconder algo relacionado aos meninos. Carlos, que falava ao telefone com autoridades, desligou com expressão sombria. A segurança encontrou o carro dele saindo da propriedade. Estão em uma van preta, direção sul. Sul, repetiu Mariana, uma ideia formando-se rapidamente. O instituto. Ele está levando-os para o mesmo lugar onde estão as gêmeas Mendes. São Paulo fica a nordeste, corrigiu Carlos confuso. Não. Esse instituto, explicou Mariana urgentemente. Nas fichas que revisamos, havia menção a uma instalação de pesquisa em Gramado. Lembra? Um anexo da fundação, mais reservado. A compreensão iluminou o rosto de Carlos. O Centro de Estudos Avançados em Neurolinguística. Supostamente para pesquisas acadêmicas, mas perfeitamente equipado para manter crianças isoladas, completou Mariana. É para lá que ele está levando Lucas e Pedro. Sem perder mais um segundo, Carlos mobilizou sua equipe de segurança privada e um helicóptero pessoal. Em 15 minutos estavam no ar, cortando a tempestade em direção a Gramado, enquanto equipes policiais seguiam por terra. No helicóptero, Mariana segurava firmemente a mão de Carlos, ambos consumidos pelo mesmo medo desesperador, o de que, após finalmente descobrirem a luz, Lucas e Pedro fossem novamente mergulhados nas sombras do silêncio, desta vez talvez para sempre. A tempestade havia diminuído para uma chuva fina quando o helicóptero sobrevoou os arredores de Gramado. A cidade turística, normalmente encantadora com suas construções de inspiração europeia, parecia sinistra sob o céu noturno carregado. Ali, apontou o piloto, indicando uma estrutura isolada cerca de 5 quilômetros afastada do centro urbano. Centro de Estudos Avançados em Neurolinguística. Visto do alto, o complexo parecia inocente. Um edifício principal de arquitetura moderna, cercado por jardins bem cuidados e um estacionamento pequeno. Apenas alguns detalhes traíam sua verdadeira natureza. Cercas altas demais para uma instituição acadêmica, câmeras de segurança em pontos estratégicos e a completa ausência de sinalização externa. Vejo a van, informou o piloto, ajustando os binóculos de visão noturna. Estacionada na entrada dos fundos. Pouse a uma distância segura, instruiu Carlos. Não quero alertá-los da nossa presença. Enquanto o helicóptero descia numa clareira a aproximadamente 500 metros da instalação, Carlos verificou novamente seu telefone. A polícia está a 20 minutos de distância, informou a Mariana, e minha equipe de segurança em terra chegará em 10. Não podemos esperar, respondeu ela com firmeza. Se Teixeira conseguir esconder os meninos dentro daquela instalação, pode alegar que nunca estiveram lá. Ele tem influência suficiente para encobrir tudo. Carlos assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Qual é o plano? Reconhecimento. Rápido. Identificar onde estão mantendo Lucas e Pedro.
então aguardar reforços antes de agir. E se não tivermos tempo? Questionou Carlos, o medo evidente em sua voz normalmente controlada. Mariana olhou-o diretamente nos olhos. Então fazemos o que for preciso para trazer seus filhos de volta. Equipados com lanternas e comunicadores fornecidos pelo piloto, aproximaram-se cautelosamente da instalação. A chuva fina proporcionava cobertura adicional, abafando seus passos, enquanto contornavam o perímetro, buscando um ponto de acesso menos vigiado. Ali, sussurrou Mariana, apontando para uma entrada lateral parcialmente ocultada por arbustos ornamentais. Parece ser uma saída de emergência. Aproximando-se, Carlos examinou a porta. Sistema de segurança eletrônico. Precisaríamos de um cartão de acesso ou, antes que pudesse concluir, Mariana sacou um pequeno dispositivo do bolso. Ou disto, completou fixando o aparelho próximo ao leitor de cartões. Carlos ergueu as sobrancelhas, surpreso. O que é isso? Decodificador de frequência básico, explicou ela, concentrada no pequeno display do dispositivo. Meu irmão Felipe era aficionado por tecnologia. Aprendi algumas coisas úteis com ele. Após 30 segundos tensos, um bip discreto soou e a luz do painel de segurança mudou de vermelho para verde. A porta destrancou-se com um clique suave. Impressionante, murmurou Carlos. Nem tanto, respondeu Mariana com um meio sorriso. Sistemas de segurança mais modernos seriam imunes a este truque. Felizmente, parece que o Dr. Teixeira economizou nas portas laterais. Entraram silenciosamente, encontrando-se em um corredor estéril, iluminado apenas por luzes de emergência. O ambiente lembrava mais um hospital que uma instituição de pesquisa. Paredes brancas imaculadas, piso de vinil hospitalar, portas numeradas em sequência. Para onde? Sussurrou Carlos. Mariana hesitou, orientando-se. Se este lugar segue a lógica das instalações médicas, áreas de internação temporária ficariam... Um som abafado de vozes interrompeu seu raciocínio. Rapidamente, esconderam-se em um pequeno nicho que abrigava equipamentos de limpeza. Segundos depois, 2 pessoas em jalecos brancos passaram apressadamente pelo corredor. Procedimento imediato. O doutor quer os implantes removidos antes do amanhecer, dizia uma voz feminina que Mariana reconheceu com um sobressalto. Júlia, sussurrou para Carlos. Removidos? Questionou a segunda voz, masculina e hesitante. Mas isso não causaria danos permanentes à capacidade auditiva residual? Esse é exatamente o ponto, respondeu Júlia friamente. O doutor não quer correr o risco de que sejam encontrados com qualquer capacidade auditiva funcional. Prepare. A sala de procedimentos. Quando os passos se afastaram, Carlos agarrou o braço de Mariana com força, seu rosto contorcido em horror. Eles pretendem danificar permanentemente a audição dos meninos, completou Mariana, sentindo uma náusea crescente, para validar retroativamente o diagnóstico falso. Monstruoso, murmurou Carlos, sua voz tremendo de raiva e medo. Vamos, urgiu Mariana. Sabemos para onde estão indo. Sala de procedimentos. Seguindo as indicações nas paredes, avançaram, rapidamente pelo corredor, até encontrarem uma área marcada como centro cirúrgico. Uma placa digital na entrada indicava procedimento em preparação, sala 3. Eles ainda estão preparando, sussurrou Mariana. Temos uma chance. Cautelosamente abriram a porta que dava acesso à área cirúrgica. O ambiente era ainda mais hospitalar, com várias portas identificadas por números. Da sala 3, vozes e sons de equipamentos sendo preparados eram claramente audíveis. E os meninos, né? Perguntou Carlos, seu olhar percorrendo freneticamente o corredor. Como resposta, um som abafado veio de uma sala adjacente, algo entre um gemido e uma palavra. Mal formada, uma voz que Carlos reconheceria em qualquer circunstância. Lucas, murmurou, dirigindo-se imediatamente à porta marcada como preparo. Dentro, encontraram uma cena que ficaria para sempre gravada em suas memórias. Lucas e Pedro, semiconscientes, em macas separadas. Seus pequenos corpos imobilizados por cintas médicas. Júlia estava de costas preparando o que pareciam ser sedativos.
Ao ouvir a porta abrir, virou-se, seus olhos arregalando-se em choque ao reconhecer os invasores. Como? Começou, mas nunca concluiu a frase. Carlos avançou com a velocidade e precisão de um predador, imobilizando-a contra a parede com um movimento fluido que surpreendeu até mesmo Mariana. "Onde está Teixeira?" perguntou com uma calma aterradora. "Você não entende", respondeu Júlia, tentando manter a compostura apesar do medo evidente em seus olhos. "Isto é maior que você, maior que todos nós. O doutor apenas segue protocolos estabelecidos para danificar permanentemente a audição de crianças inocentes?" interrompeu Mariana, aproximando-se das macas para verificar os gêmeos. "Que tipo de protocolo médico é esse?" "Não é médico", respondeu Júlia, seu olhar endurecendo. "É científico, um estudo longitudinal sobre desenvolvimento cognitivo em ambiente de privação sensorial controlada. 20 anos de pesquisa, dezenas de sujeitos cuidadosamente selecionados. Seus preciosos gêmeos são apenas 2 entre muitos." Carlos empalideceu, a compreensão do horror completo finalmente atingindo-o. "Vocês estão experimentando com crianças? Deliberadamente mantendo-as isoladas para estudar os efeitos?" "Para o avanço da ciência", respondeu Júlia, como se aquilo justificasse tudo. "Os resultados têm implicações revolucionárias para a compreensão da neuroplasticidade e desenvolvimento cognitivo em condições controladas." "Monstruoso", repetiu Carlos, sua voz agora perigosamente baixa. "Onde está Teixeira?" Um ruído na porta fez todos se virarem. Dr. Maurício Teixeira estava parado na entrada, flanqueado por 2 seguranças. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de estresse extremo. "Senhor Oliveira", cumprimentou com falsa cordialidade. "Devo dizer que sua persistência é admirável, embora profundamente inconveniente." "Acabou, Teixeira", respondeu Carlos friamente. "A polícia está a caminho. Todas as suas pesquisas serão expostas." "Acho que não", rebateu o médico com inquietante confiança. "Esta instalação está registrada como centro de pesquisa legitimamente aprovado pelo Comitê de Ética Médica Nacional. Todos os procedimentos seguem protocolos estabelecidos." "Protocolos para mutilar crianças?" questionou Mariana, posicionando-se protetoramente entre os gêmeos e o médico. "Para avançar o conhecimento científico", corrigiu o Dr. Teixeira. "Algo que claramente está além da sua compreensão limitada, senhorita Lima." Um gemido fraco de Pedro interrompeu o confronto. O pequeno começava a despertar do sedativo leve, seus olhos piscando confusos antes de focarem em Mariana. "Mari", murmurou fracamente, estendendo a mão em sua direção. A simples palavra, a primeira que Pedro havia aprendido a pronunciar claramente, atravessou o ambiente como uma lâmina afiada, cortando a tensão com a pureza de sua inocência. Dr. Teixeira observou a cena com visível desconforto. "Impossível", murmurou. "Ele não deveria estar verbalizando a este nível." "Você subestimou essas crianças", respondeu Mariana, segurando firmemente a mão de Pedro. "Subestimou o poder do amor e da dedicação genuína. Sentimentalismo." "É inútil", rebateu o médico, recompondo-se. "Guardas, removam o Sr. Oliveira e a senhorita Lima. Temos um." "Guardas, removam o Sr. Oliveira e a senhorita Lima. Temos um procedimento científico para concluir", ordenou o Dr. Teixeira com frieza. "Clínica." Os 2 seguranças avançaram, mas Carlos não recuou. Anos de negociações tensas e confrontos empresariais haviam lhe ensinado a manter a compostura, mesmo nos momentos mais críticos. "Antes que cometa outro erro, Teixeira, deve saber que este lugar está cercado", blefou com perfeita convicção. "Minha equipe de segurança privada está posicionada em todos os acessos, e a Polícia Federal foi notificada sobre um possível caso de sequestro e experimentação ilegal em seres humanos." Um lampejo de incerteza atravessou o rosto do médico. "Você está tentando intimidar-me com táticas óbvias, Oliveira." "Não", respondeu Carlos calmamente, retirando o celular do bolso. "Estou transmitindo esta conversa ao vivo para meus advogados desde o momento em que entramos. Sua confissão sobre privação sensorial controlada e sujeitos cuidadosamente selecionados
Já está sendo analisada por especialistas em crimes contra a humanidade. Era outro blefe, mas a confiança em sua voz fez Dr. Teixeira hesitar visivelmente. Aproveitando o momento de indecisão, Mariana moveu-se rapidamente para soltar as amarras que prendiam Lucas e Pedro às macas. O menino mais velho também começava a despertar, seus olhos encontrando os do pai com uma mistura de alívio e medo. Pai, murmurou com dificuldade. Estou aqui, filho, respondeu Carlos, sua voz suavizando-se imediatamente. Vamos levá-los para casa. Dr. Teixeira observava a cena com crescente desespero. Seu império cuidadosamente construído de pesquisas secretas e diagnósticos manipulados estava desmoronando diante de seus olhos. Vocês não entendem, tentou novamente, sua voz agora traindo pânico. Este estudo é revolucionário. Estamos mapeando como o isolamento sensorial afeta o desenvolvimento linguístico e cognitivo. Os resultados podem transformar nossa compreensão do cérebro humano. À custa de crianças inocentes, rebateu Mariana, agora com Pedro nos braços, o pequeno agarrado firmemente ao seu pescoço. Sacrifícios são necessários para avanços científicos significativos, insistiu o médico. Sempre foi assim. Um som de sirenes ao longe interrompeu a discussão. A polícia realmente estava chegando. O blefe de Carlos transformando-se em realidade mais rápido do que esperavam. Acabou, Teixeira, declarou Carlos, aproximando-se para tomar Lucas nos braços. Seu estudo revolucionário está encerrado. O médico recuou, o desespero evidente em cada linha de seu rosto. Vocês destruíram 2 décadas de trabalho meticuloso, acusou amargamente. Guardas, não deixem que saiam. Os seguranças trocaram olhares hesitantes. As sirenes estavam mais próximas, e a segurança inabalável de Carlos contrastava com o descontrole crescente do Dr. Teixeira. Em uma decisão silenciosa e simultânea, ambos deram um passo para trás, afastando-se da porta. Covardes, vociferou. O médico, avançando ele próprio para bloquear a saída. Não permitirei que... Suas palavras foram interrompidas pelo som da porta principal sendo aberta com força. Vozes autoritárias ecoaram pelo corredor. Polícia Federal! Todos parados! Questão de segundos. A sala foi invadida por oficiais uniformizados, armas em pé. Comandando que todos permanecessem imóveis. Ali, indicou Carlos apontando para Teixeira e Júlia. São eles os responsáveis pelo sequestro e pelos procedimentos ilegais. Enquanto os policiais conduziam o médico e sua assistente para... Fora, Carlos e Mariana permaneciam abraçados aos gêmeos, protegendo-os do caos ao redor. Acabou mesmo? Perguntou Mariana baixinho, seu coração ainda acelerado pela adrenalina do confronto. Carlos olhou para seus filhos, depois para ela, seus olhos transmitindo uma mistura complexa de emoções. Gratidão, alívio e algo mais. Profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Não, respondeu suavemente. Isto não é um fim, é apenas o começo. A imprensa apelidou o caso de o experimento do silêncio. As manchetes dominaram os jornais por semanas. Médico renomado comandava a rede de experimentação ilegal em crianças. Dezenas de famílias vítimas de diagnósticos fraudulentos. Bilionário Carlos Oliveira descobre esquema e salva filhos gêmeos. A mansão Oliveira, outrora fortaleza de isolamento, tornou-se temporariamente um refúgio para os investigadores. E, mais importante, um centro de reunião para as famílias afetadas pelo esquema de Dr. Teixeira. 17 famílias confirmadas até agora, relatou o delegado Mendonça, responsável pela investigação, enquanto revisava documentos com Carlos e Mariana na biblioteca. E suspeitamos de pelo menos mais 9. Todas com o mesmo padrão? Perguntou Carlos, folheando os relatórios com expressão grave. Surpreendentemente consistente, confirmou o delegado. Crianças com deficiência auditiva moderada, diagnosticadas com surdez profunda. Isolamento de estímulos sonoros. Monitoramento constante por profissionais ligados ao Dr. Teixeira. Mariana, que organizava documentos em uma grande mesa central, ergueu os olhos. E todas participavam do estudo longitudinal sem o conhecimento ou consentimento dos pais? Exatamente, assentiu o delegado. Os pais acreditavam estar providenciando o melhor tratamento possível,
quando, na verdade, estavam inadvertidamente participando de um experimento não autorizado sobre privação sensorial. Carlos balançou a cabeça, ainda processando a magnitude do horror. Como ele conseguiu manter isso em segredo por tanto tempo? Estamos falando de décadas. O delegado suspirou pesadamente. Influência, conexões, corrupção em setores-chave. Dr. Teixeira construiu uma rede impressionante de colaboradores em hospitais, universidades e até mesmo em comitês de ética. E qual era o verdadeiro objetivo? Questionou Mariana, a pergunta que assombrava todos desde a descoberta do esquema. Por que fazer isso? Segundo os documentos apreendidos no Centro de Estudos, Teixeira acreditava estar conduzindo a pesquisa definitiva sobre neuroplasticidade e desenvolvimento linguístico, em condições controladas, explicou o delegado. Aparentemente, ele estava obcecado com a ideia de mapear como o cérebro humano se desenvolve quando privado de estímulos auditivos, mas com capacidade residual não estimulada. Monstruoso, murmurou Carlos, o termo que usara repetidamente desde a noite do resgate. O mais perturbador, continuou o delegado, é que ele genuinamente acreditava estar fazendo algo revolucionário para a ciência. Nos interrogatórios, continua defendendo a validade científica de seus métodos. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca, quebrado apenas pelo som suave de vozes infantis vindas do jardim, onde Lucas e Pedro brincavam com outras crianças, recentemente descobertas como vítimas do esquema. Mariana aproximou-se da janela, observando os gêmeos interagindo animadamente com duas meninas, as gêmeas Mendes, resgatadas da instituição em São Paulo imediatamente após a prisão de Bicetice. Teixeira, olhe para eles, disse suavemente. 3 semanas atrás, mal conseguiam articular palavras simples. Agora, Carlos juntou-se a ela na janela. No jardim, as 4 crianças participavam de um jogo musical orientado por uma fonoaudióloga, respondendo a diferentes tons com movimentos corporais específicos. Os risos espontâneos e a coordenação crescente entre som e movimento eram testemunho da extraordinária capacidade de recuperação infantil. A doutora Camila diz que é como se seus cérebros estivessem famintos por estímulos, comentou Carlos. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words get vision? I'm broken. I didn't realize they were true sight. It gave vision of the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mind. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Hold them off. Violet dance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mine's down here. Quick as venom. A plague on our foes. Violet dance.
comes. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bop. My That means gosh. right thing's alone. Yes. Bitch is hurt. I must so she will kill him. Oh, Ooh. My Lush is online, boys. watch the bait. Oh. With vim and venom. Mmm. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As you That was ambitious. well wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Violet van. Thank Your you. top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this Double kill. spot. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little horchata caravan horchata infects happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork. You vicious thugs. The fuck was A that? touch of venom. Illusion. Yes. Agitation. Great teamwork. You vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating.
Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest. It probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah. A plague on our foes. Yeah. Ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you In say. the club. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's courier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. The Lotus Pool? It might be because of